Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Michelle, consultora de sono infantil da Maternity Coach. E o vídeo de hoje eu fiz em homenagem a uma cliente que, quando a gente estava conversando, ela falou: Michelle, me dê os motivos que fazem para o meu filho acordar de noite. Então eu vou dar 10 motivos aqui que podem fazer o seu filho acordar de madrugada. Fica aqui comigo, vamos falar sobre isso. Gente, primeiro motivo é fome, principalmente quando a gente fala de recém-nascido, é esperado que a criança acorde diversas vezes de madrugada, porque ela tem fome, ela tem uma capacidade de armazenar, né, o leitinho ali, de mamar muito pouco cada vez que ela mama, então pode ser fome. Para as crianças maiores, aquelas que ainda não têm alimentação sólida até 6 meses, é esperado que a criança ainda acorde 1, 2 vezes de madrugada e precise mamar. Alimentação básica de leite, ainda a gente pode entender que a criança tenha fome de madrugada. Para os maiorzinhos que já têm alimentação sólida até 1 ano, algumas crianças ainda têm alguma fomezinha ali de madrugada que pode atrapalhar o sono, principalmente quando o sono fica lá mais leve, 4, 5 da manhã, a criança pode ainda acordar por fome. Segundo motivo aqui, fralda suja, né? Então sempre vamos olhar se a fralda não tá uma pedra de xixi. Imagina a gente, né? Como fica difícil de dormir ali com aquela fralda tão empedrada. Então a fralda suja pode ser o motivo que vai fazer o seu bebê acordar de madrugada. Então, terceiro motivo, temperatura. Ou está muito frio ou está muito calor. Reparem muito nessa questão da temperatura, principalmente se o bebê está suando, porque isso pode sim atrapalhar o sono dele de madrugada. Quarta razão. O quarto tá com claridade ou com muito barulho. De noite, o importante é que fique bastante escuro e que não tenha muitos barulhos externos na casa que vão atrapalhar o sono do bebê. Então, fiquem de olho na luminosidade e também nos sons que estão ali acontecendo na hora do bebê dormir. Quinto motivo, dentição. Então, na chegada dos dentinhos, alguns bebês podem ficar mais sensíveis, se alimentar menos e às vezes acordar de madrugada porque tem fome, ou mesmo de noite, para os que usam chupeta, pode machucar ali a boquinha e a criança pode precisar de mais ajuda. Algumas crianças, no momento da dentição, elas chegam até a ter febre, diarreia, então isso pode fazer com que a criança acorde mais de madrugada. Outro motivo, a criança está numa fase de regressão de sono, então isso acontece muito claramente entre 3 meses e meio e 4 meses e meio, a famosa regressão dos 4 meses que a gente já falou aqui no canal sobre isso, a regressão dos 8 meses, dos 12, 18 e dos 24 meses. Então, nesses períodos, a criança pode passar por mais despertares de madrugada. Se a criança sabe dormir sozinha e você não cria hábitos que a criança não tem, se você continua colocando a criança acordada no berço para dormir, enfim, se você continua tratando o sono da criança da mesma forma, mesmo que ela precise de um pouquinho mais de ajuda para entrar no sono, fique tranquila que depois que a regressão passar, o soninho pode voltar ao normal. Sexto motivo, fiz até uma colinha aqui que eu tô olhando, tá, gente? A criança está muito cansada. Então, se essa criança está com uma janela de sono enorme, ela já está há horas e horas acordada, ela já passou do ponto, ela está irritada, chorona, aquele efeito vulcânico tão falado, né? A gente também já falou dele por aqui. Pode ser que essa criança tenha mais despertares, porque ela ficou muito estressada na hora de dormir. Crianças pouco cansadas também, elas podem acordar mais de madrugada porque elas não têm pressão de sono suficiente, elas precisam ter o sono muito induzido, enfim, fica muito difícil de dormir se a criança não fez nada o dia inteiro, está no momento de isolamento social. Então fiquem pensando, alguém que fica dentro de 4 paredes o dia inteiro, a criança que não é exposta à luz natural durante o dia, ela não produz tanta melatonina como aquelas que são expostas à luz natural durante o dia, então também pode ser um motivo que vai fazer o seu filho acordar. Falta de rotina, gente, vamos lá, nosso acho que 9º motivo, já me perdi aqui, mas a falta de rotina.
seu filho dorme cada dia num horário, se ele faz sonecas às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4, que se o sono acontece quando chega, né? Se não tem nenhuma rotininha, a criança pode sim ter mais despertares de madrugada. Inclusive uma criança sem rotina, principalmente aquelas que fazem 2, 3 cochilos por dia, geralmente fazem cochilos muito picadinhos, cochilos de 20, 30 minutos. E esses cochilos, a criança continua fazendo esses pequenos cochilos de madrugada. Isso é super comum de acontecer, então é importante ajustar a janela de sono e a rotina dessa criança. E nosso último motivo, que é um dos mais importantes, um dos que mais fazem as crianças acordar de madrugada, são as associações de sono. O que essa criança precisa para entrar no sono e para manter o sono de madrugada. Então vamos pensar de novo nas crianças que dormem ninada, por exemplo, ou pulando ali na bola de pilates, em alguns momentos da madrugada, não em todos, mas em muitos às vezes, a criança precisa voltar para aquela situação, precisa voltar para a bola de pilates para conseguir manter o sono. Todo mundo tem associação de sono, né, gente? Eu sempre falo isso. Se seu travesseiro cair 10 vezes de madrugada, vão ser 10 vezes que você vai acordar para pegar o seu travesseiro e colocar de volta. Então, a criança pode também ter essa necessidade de 10 vezes voltar para a situação que ela estava no momento em que ela entrou no sono. Por isso que é tão importante para as crianças que têm o soninho mais sensível, colocar essas crianças sonolentas no berço, para elas começarem a desenvolver ferramentas de autoconforto, elas entenderem como elas têm que fazer para se ninar, qual é esse mecanismo, qual é esse aprendizado aí corporal, fisiológico que ela tem que desenvolver para conseguir ligar os ciclos de sono de madrugada. A gente vê crianças que acordam e visivelmente tentam dormir, elas estão cansadas, elas choram, às vezes de olhos fechados, porque elas querem dormir, porque elas estão cansadas. Mas elas não têm essa habilidade de iniciar um ciclo de sono ou de ligar um ciclo de sono no outro sem receber nenhum auxílio, nenhuma ajuda. Bom, falei aqui um monte de motivo que pode fazer o seu filho acordar. Escreva pra gente se você tem dificuldade com o sono do bebê. Deixa aqui o seu comentário, mande esse vídeo para quem vocês acharem que pode fazer um bom uso deles. E espero que vocês tenham gostado. Se tem muita dificuldade com o sono da criança, conte com a nossa ajuda, comigo, com a da minha sócia Daniela. Mande uma mensagem pra gente no maternitycoach@maternitycoach.com.br. Conte um pouquinho da sua dor e da sua dificuldade e a gente vai saber a melhor maneira de te ajudar. Um beijão, gente. Até o próximo vídeo.